Boa noite a todos vocês e a entrevista de hoje é uma entrevista muito especial. Hoje eu estou aqui com a doutora Anabel Sabatini. Conheço ela há bastante tempo, mas como tem muita gente que ainda não conhece, eu sei que são poucos, mas que ainda não conhece a doutora Anabel Sabatini, ex-prefeita do município de Jandira, atende aqui no município há muitos anos. Eu quero que você conte um pouco, doutora. Seja bem-vinda. Obrigada, Samuel, boa noite, muito obrigada pelo seu convite, viu? É muito bom estar aqui com você hoje, viu? Como é que é a minha história em Jandira? Eu comecei como agente de saúde, onde eu percorri as casas fazendo curativo de acidentados, curativo de... E depois de 2 anos eu já estava fazendo o curso de medicina, me formei em medicina, fiz minha residência médica em ginecologia e obstetrícia, e depois ingressei na cidade e estou até hoje. Não saí mais, criei raiz aqui. Perfeito. Então, desde o início, desde que se formou, a saúde da mulher sempre foi um foco de estudo seu, né? Então, chegou a fazer especializações na área? Sim, eu fiz ginecologia e obstetrícia geral, depois eu fiz 3 anos de patologia obstétrica e depois eu fiz 1 ano de oncologia, onco e ginecologia. Então foram 6 anos de medicina e 7 de especialidade. Porque eu fui estudando e fui trabalhando, né? E aí eu fui fazendo as especialidades. Eu comecei com essa pergunta porque como essa entrevista ela também será transmitida para a Anhanguera Cast, é importante que os nossos alunos compreendam esse processo. Alguém que era um agente de comunitária de saúde, se formou em medicina, fez uma especialização, fez outra especialização, e agora nós estamos entrando no mês de agosto. E nós temos o Agosto Dourado, uma campanha que é muito necessária. Conte um pouco para nós sobre esse Agosto Dourado. Então, o Agosto Dourado ele começou em 2017. Foi uma campanha que começou com incentivo à amamentação, ao aleitamento materno. Porque realmente, principalmente as primigestas, as mães de primeiro bebê, elas têm uma certa dificuldade. E a amamentação é a melhor coisa. Não existe no mundo melhor alimento do que o leite materno. O primeiro alimento mais completo do mundo é o leite materno. O segundo é o ovo. O ovo. Então, é assim... É o alimento mais completo, é o aleitamento materno. E quando nós tiramos o bebê do leite materno e damos o leite de vaca, damos o leite, eu sempre brinco, mas é uma brincadeira séria. O leite de vaca é para o bezerro, não é para o ser humano. Né? Por isso que o NAN, o Nestogeno, são leites que são passos por vários processos químicos para chegar onde ele está, né? E muitos bebês desenvolvem alergia, desenvolvem patologias sérias por causa do leite de vaca. Então, o aleitamento materno é de graça, né? É uma questão de você aprender. Todas as mulheres em puerpério têm o leite e é uma questão de se entrosar. De entrosar a mãe e o bebê para que esse leite seja completo e o que o leite materno faz para um bebê, em termos de imunidade, nenhum outro leite consegue fazer. Nem o NAN. Tem gente que fala, mas o NAN é o melhor leite. O NAN é um leite muito bom, nós não vamos descaracterizar o NAN, mas você não pode comparar imunologicamente o que o leite materno faz para o bebê do NAN. Perfeito. E até no que diz respeito ao desenvolvimento da criança, né? Nós que estudamos, sou da área de pedagogia, então nós que estudamos um pouco sobre o desenvolvimento da criança, um pouco de Freud, um pouco de Vallon com a questão da afetividade, nós reconhecemos que a criança já no ventre recebe os seus primeiros assim, incentivos para o desenvolvimento. Isso. Aí, posteriormente, vem para a questão da alimentação. Imagina aquela que entrega o primeiro alimento para você, né? Imagine a relação que tem também, para além da questão do aleitamento, mas a relação da criança na mama da mãe. Tem essa relação também, não tem? Se tem a troca materno-fetal, a troca sentimental, emocional, o valor disso
para o filho para o resto da vida. É que nós não temos o que você falou, que você estuda, mas em geral, a população geral não tem a ideia da magnitude disso. É muito maior, emocionalmente falando, desenvolvimento, né? Você sabe que em sala de aula tem professor que até sabe, você sabe mais do que o da área de educação, quem mamou, quem não mamou. Sim. A relação afetiva é diferente com as próprias pessoas e os colegas de classe. É um negócio extraordinário, bonito de ver. Isso é perceptível. Então é importante você ter acesso a essa informação para compreender que esta campanha do Agosto Dourado, ela é uma campanha essencial. Essencial. E aquela mãe que não consegue amamentar, tem meios dela conseguir mitigar, vou usar mitigar porque é reduzir o impacto desta ausência? Então nós temos 3 tipos de amamentação. Amamentação exclusiva, onde é aquela mãezinha que consegue ofertar o peito e o bebê só pega o leite materno, que é, sem dúvida nenhuma, a melhor. Nós temos a amamentação seriada, que é uma amamentação mista, onde se dá o peito e dá o leite, a mamadeira. Né? Mesmo na amamentação mista, porque você sabe que a facilidade da mamadeira é muito grande. Né? E nós, seres humanos, a gente tem isso de querer as coisas mais fáceis. Então, se eu estou dando a mamadeira, a sucção é bem menor na mamadeira do que... Prova é que, às vezes, só fazendo um adendo aqui, o problema de dentição é a falta de amamentação. De dentição? De dentição. Os dentes, não, você tem que pôr aparelho mais tarde, você tem que cuidar do palato. Por quê? Porque a força de sucção mandibular, de maxila e dos dentes frontais que o bebê faz para sugar o leite, a força que ele faz já faz desenvolver mandíbula, maxila, dentição externa e incisivos frontais. Tudo isso, olha quanta coisa a amamentação faz. Deixa eu ver se eu entendi direito. Então quer dizer que há uma criança que amamenta lá no seio da mãe normalmente, e a criança que tem uma alimentação na maioria das vezes via mamadeira, ela tem uma diferença na sua arcada dentária. Arcada dentária. Então, é mais comum você ter que, normalmente, quando chega na idade de colocar o aparelhinho nos dentes, o dentista pergunta, e aí, deu de mamar? Se tiver que usar muito tempo de aparelho, pode saber que ela não conseguiu dar de mamar. Tem essa diferença. E a amamentação, a terceira, que é a amamentação só a mamadeirinha. Né? Agora os pediatras, isso é muito controverso, alguns pediatras dizem que não, que todo bebê pega no peito. Existem alguns bebês que realmente não pegam a amamentação. Mas mesmo assim nós sugerimos que mesmo que não pegue, que você dê o leitinho, de vez em quando põe o bebê no peito. Ah, sim. Mesmo que não pegue, entendeu? De vez em quando pôr o bebê para ter a troca materno-fetal, para ter a troca emocional e para, às vezes, eu já tive paciente que 4, 5 meses depois pôs e começou a produzir leite. Incrível. Né? Você vê como é que é o sentimento, como é que é a parte hormonal da mulher, né? Sensação de proteção, né? Muito grande. Eu ia até perguntar para ti se tinha uma relação com o aspecto mental, com assim, a pessoa mais... pessoa que tem mais ansiedade, tem mais dificuldade, se existe essa relação, e aí quando vai passando os dias, quando a mãe faz lá um acompanhamento pré-natal, já vai desenvolvendo esse aspecto da saúde mental para que não tenha um impacto na amamentação. Eu estou fugindo muito ou existe? Não, essa pergunta é ótima, e essa pergunta, além de ser excelente, é uma preocupação nossa, preocupação de você exercer realmente com um problema mental, porque transtorno ansioso generalizado, depressão pós-parto, e existem outras patologias como ansiedade generalizada, que elas não conseguem dar de mamar. Então você precisa realmente cuidar do mental dessa paciente para que ela devagarinho consiga reintroduzir. Ah, mas e se ela não conseguir? Devagarinho, pelo menos o contato.
Perfeito. Não, tem tudo a ver, tudo a ver. E aí a gente já entra num outro assunto. Vocês já compreenderam a importância do aleitamento materno, a importância da relação da criança com os seios da mãe, esse contato que é essencial. Valon chama de afetividade, a primeira noção de afeto que vai marcar a vida daquela criança. Então, mesmo as mães que não produzem o leite, esse contato da criança com a mama é essencial, nesse calor da mãe é essencial. Mas mais essencial ainda é o trabalho pré-natal, esse cuidado com a saúde mental para que essa mãe não tenha bloqueios para a produção do leite. É isso? É isso mesmo, porque a produção do leite é hormonal, através de um hormônio chamado prolactina. A prolactina, ela sobe assim estratosfericamente a partir de 24 horas do neném nascido, né? Que no primeiro dia é o colostro, que é um leite extremamente importante, cheio de GA, com bastante imunidade, porque o bebezinho depois ele vai perdendo, então ele fica mais susceptível à doença. Então, essa é uma coisa também muito que tem que ser falada. O bebê que mama, ele tem uma imunidade muito melhor a todos os tipos de doenças do que o bebê que não mama. Inclusive, já tem uma relação de amamentação com doenças respiratórias. As crianças que mamam têm menor incidência de doença respiratória. Bronquite crônica, asma crônica. Então, é muito importante. Olha, se nós soubéssemos, se nós conseguíssemos passar para as pessoas a importância da amamentação, eu acho que nenhuma mulher, em sã consciência, deixaria de amamentar. Perfeito. Doutora, nós somos, cientificamente falando, nós somos corpo, mente e espírito, né? Sendo que a relação entre mente e espírito é muito próxima. No cuidado pré-natal, essas questões como exercício físico também acabam impactando nesse fator da produção de leite, até por ter essa relação com a questão emocional? Sim, acaba impactando. O pré-natal, hoje em dia é muito difícil, né? As mulheres trabalham, têm uma vida agitada. Então, nós percebemos que no pré-natal, quando há um pré-natal mais agitado, onde a mulher trabalha muito, descansa pouco, dorme pouco, faz pouco exercício físico, atrapalha a amamentação. Elas têm mais dificuldade de amamentar. Ou seja, nós iniciamos a conversa falando de aleitamento materno, da importância dessa questão essencial, que é a primeira noção de afeto da mãe com a criança como aquela provedora do alimento, né? E essa correlação que acaba ampliando, né? Já começou no ventre e vai ampliando para a questão do alimento, né? Que até hoje nós temos um prazer absurdo em nos alimentar. Então imagine a relação daquele bebê no primeiro contato com o alimento ali com aquela mãe, e até o próprio triângulo de Édipo traz a questão do amor muito presente à figura da mãe, também em função da amamentação, não é isso? Você disse uma coisa muito importante. Nós somos corpo, mente e espírito. O espírito e a mente, eles estão muito ligados ao princípio que a gente chama de princípio inteligente. Isso. Né? Então, o espírito, ele precisa desse princípio inteligente. Então, esse afeto, esse contato, são transformadores, inclusive no coeficiente intelectual e no coeficiente emocional dessa criança. Perfeito. Por isso que nós insistimos tanto, nós falamos tanto de amamentação. Tem um mês que é o agosto dourado, a cor da prosperidade, do amor, da luta, para que isso seja feito, para que não se deixe de amamentar, né? É muito importante. Eu digo princípio inteligente porque também há uma associação de aleitamento e de facilidade de aprendizado. Se nós formos falar tudo que aleitamento faz aqui, Samuel, nós vamos passar a noite falando, porque a facilidade de aprendizado é muito melhor
para as mães que amamentam. E nós temos que pensar, eu estava até comentando com ela agora que pouco, no número de autistas, no número de transtornos mentais que nós estamos tendo. Né? Estou saindo de um congresso de pediatria agora, nós estamos extremamente preocupados. Tem regiões do Brasil que de cada 100, 56 nascem com autismo. Olha, 56% então, exatamente, veja a preocupação. Se nascerem mais autistas do que pessoas chamadas normais, tidas como normais, o que vai acontecer? Nós vamos ter que trabalhar mais para sustentá-los, porque não é que eles não... Mas alguns, eles têm uma série de restrições. Um nível de suporte tem que ser maior para eles. Então... Tudo isso a gente consegue com um bom pré-natal, a gente consegue com aleitamento, a gente consegue ter uma previsão disso. Né? Porque vocês da educação, vocês sofrem também com isso. Né? Na verdade, eu vejo mais assim como um processo de mitigar. Né? Quanto antes se faz um coisa, quanto antes você tem cuidado, quanto antes você compreende, mesmo no ventre, você compreende que os seus incentivos àquela criança que está no ventre perpetuarão com aquela criança, que parte do caráter daquela criança está sendo construído no ventre. É uma situação impressionante, porque quando a gente olha jovens, vários jovens com problemas de personalidade, mas a personalidade é construída em cima de um caráter, e esse caráter começa a ser construído lá no ventre. Então, quando se fala de educação, processo de educação, é desde o ventre. Então, aqui nós estamos falando do aleitamento materno. É um dos ciclos, né? Freud fala do período oral, né? Então, é um dos ciclos desse processo de desenvolvimento da criança. Mas, aquela mãe que agora com certeza está preocupada, porque não produziu leite e tudo mais. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o banco de leite, a importância do banco de leite. Essa mãe que tem excedente de procurar um banco, tem essa importância também. Né? Então, antigamente existiam o que a gente chamava de ama de leite, que eram mulheres que tinham tanta facilidade de produzir leite, tinham amas de leite que davam leite para 4, 5 gerações de tanto leite que produziam, né? Então, hoje em dia também tem o que se assemelhava às mães de leite, as doadoras. Então, existem os laboratórios como a Eurofarma, a Pfizer estava fazendo um trabalho bonito a esse respeito, onde passam os laboratórios e recolhem esse leite para dar leite materno aos bebês onde as mães não conseguiram produzir. Isso é maravilhoso. Deveria ter muito mais banco de leite no Brasil. É uma luta da gente com todos os laboratórios para que isso continue, porque, veja bem, é o que eu disse a você, é o primeiro alimento mais completo. A gente não pode, né, se puder pegar esse leite e distribuir a quem não pode, daí você vai falar, mas doutora, tem doenças como AIDS, como sífilis. Esses leites de banco de leite são extremamente cuidados, são extremamente tratados, limpos e que podem ser servidos aos bebês sem nenhum problema. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Isso é maravilhoso. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, eu vou deixar o endereço de onde você, mãe, que tem esse excedente, pode fazer a doação desse leite. Na verdade, eu acredito que já no contato eles orientam e vão buscar, né? Orienta como fazer a retirada, né? Armazenamento, tudo mais, né? A Eurofarma já orienta. Orienta, vai buscar. Dá uma perua, passe e pega o leite excedente. Perfeito. Então, nós já sabemos aqui algumas lições importantes. O pré-natal é essencial, porque o pré-natal não só trabalha a questão da saúde física, mas também trabalha a questão da saúde mental e espiritual da mãe, sabendo que o emocional dela será essencial para esse processo do aleitamento, que é importantíssimo no desenvolvimento da criança, que já começou lá na barriga e está passando agora para ser aquela que entrega a primeira sensação de prazer para a criança no que diz respeito ao alimento. E, posteriormente, eu não tenho a menor dúvida que também a sensação da mãe que alimenta
ela é renovadora, porque todo dia que ela entrega o alimento para aquela criança, ela tá vendo a criança desenvolvendo ali na mão dela. Isso também faz diferença, não faz? Faz. Psicologicamente, para a mãe e para a criança. Você prover, você alimentar um ser humano que é seu, é uma ligação muito linda. Nossa, isso é uma diferença absurda. Perfeito, doutora. Mas antes da gente ampliar um pouco o debate para a saúde da mulher de uma forma geral, que eu gostaria de abordar essa questão, afinal, a maior parte do público que está assistindo com certeza são de mulheres, às vezes está planejando, olha, eu estou pensando em engravidar daqui a algum tempo. Né, ela já sabe que precisará reduzir um pouco, hoje, né, já sabe que vai precisar reduzir um pouco essa jornada de trabalho para ter um cuidado maior com o seu corpo, com a sua mente, com o seu espírito, sabendo que isso vai ser importante depois no desenvolvimento daquela criança. Então, agora ela já está pensando, e aí, o que essa jovem, essa mulher que está planejando engravidar, o que ela pode fazer já hoje, pensando no amanhã? Então, hoje nós já temos medicamentos no mercado que são para essa fase pré. Nós temos o ácido fólico, ele é muito importante. E costuma-se dar o ácido fólico e a ferritina 1 ano antes da mulher tentar engravidar. Ou seja, ela está pensando em engravidar, ela já deve estar tomando ácido fólico e ferritina para evitar doenças, principalmente do sistema nervoso central e de coluna do bebê, né? Então, nós sabemos que as que têm esse cuidado antes de engravidar, com ferritina, ácido fólico, vitamina C e alguns complexos vitamínicos, elas têm maior possibilidade de ter a criança, inclusive mais sadias e com nível de inteligência maior. Você citou alguns tipos de vitamina, mas com certeza é feito um estudo, porque a criança, às vezes a mulher está com déficit de outras vitaminas também, não é isso? Sim. B12, D, é feito um estudo, um mapa, magnésio. Que o que mais hoje em dia a gente vem notando é ácido fólico, vitamina D e B12. É impressionante, porque nós comemos muito mal, né? Não pega sol. Então, 1 ano antes nós temos que começar. Você sabe que isso está até na gênese de algumas doenças com alterações cromossômicas. Que nasce com alteração cromossômica, porque a mulher hoje em dia fica o dia inteiro, o sol da mulher é a luz artificial. Então, tem alguns estudos que estão em andamento com a luz solar e a falta de B12. Ou seja, hoje, você já sabe, antes da gravidez, já procura sua ginecologista de confiança, depois ela vai passar os dados dos locais onde ela atende, eu indico, tá, pessoal? Eu indico. Então, já vai passar, então você passa, já se programa, já toma as vitaminas adequadas, já começa a cuidar da sua saúde mental, da saúde do seu físico. Eu estava entrevistando um amigo meu, personal, Robson Oliveira, abraço pra ele, e ele falava assim pra mim, pra gente, né? Ninguém gosta de ir pra academia. Ninguém gosta de ficar levantando peso depois de um dia de trabalho e tudo mais. As pessoas gostam do resultado depois de um certo tempo. Então, a doutora tá falando que esse resultado de uma atividade física também pode refletir no seu filho. Olha só. Exatamente. Tudo que... Eu sempre falo o seguinte, a saúde da mulher depende da saúde do homem. É óbvio. É lógico, se o homem tiver uma doença, vamos supor, você vai ter relações sexuais com um homem que tem sífilis, que tem AIDS, você vai eventualmente comprometer a sua doença. E o filho depende da mãe. Então você veja como está tudo interligado. Olha como o conceito de família é importante. Olha como o conceito... às vezes falam para mim, você vê a coisa diferente. Médico vê as coisas diferentes. Porque está tudo interligado. Uma pessoa doente, ela pode deixar a família toda. Você chega um homem com sífilis, que está eventualmente traindo com uma coisa fora de... Ele chega, ele passa para a mulher, e a mulher engravida e passa para quem? Para o filho. A coisa é muito séria. Às vezes eu vou dar palestra e eu falo para os homens, né? Gente, cuidado, né?
Eles falam assim, não, o ginecologista não gosta de homem, nem de homem, nem de mulher que pula fora, às vezes brincam. Eu falo, gente, não é que nós não gostamos, porque aqui eu não tenho que fazer juízo de valor, se eu gosto ou se não gosto. Eu tenho que falar a realidade. Porque se acontecer de ter um caso fora e pegar uma tricomona, pronto, você já passou para a família inteira. Uma gardnerella, uma sífilis, uma AIDS, e daí? Aí acabou com a família. Acabou com a família. Então eu vejo as coisas diferentes. Nós vemos mesmo. Você não vai ver um ginecologista falando para a mulher, sai com todo mundo. Isso não existe. Ele nunca vai falar isso. Vai testando para achar o melhor. Ele não vai falar isso nunca para uma mulher. Nunca. Isso não existe de um ginecologista falar isso, entendeu? E, eventualmente, não estou fazendo juízo de valor nem para o homem, nem para a mulher. Nós não vamos falar isso nunca, porque a gente sabe o que pode acontecer. Sim. Realmente, no caminho da promiscuidade tem muita coisa aí. Ou seja, olha só, o professor gosta de resumo, né? Abstract. Ou seja, escolha bem seu parceiro. Antes de pensou em gravidez, já começa a consultar sua ginecologista, fazer um mapeamento das vitaminas do teu corpo, essas reposições que ela já falou aqui, importante, e comece a cuidar do corpo, da mente e do espírito. Já começa esse trabalho prévio. Aí chegou a gravidez. Está grávida e durante o período de gravidez, a importância do pré-natal. Fala um pouco da importância do pré-natal, doutor. O pré-natal é essencial, porque é o pré-natal que vai diagnosticar essas doenças que nós acabamos de falar. Desde a anemia, uma grávida com anemia, o que eu tenho que repor, quais são as vitaminas que ela tem que repor. Nós temos vitaminas riquíssimas, ótimas no mercado, né? Eu poderia citar um monte de nomes aqui, mas vitaminas que tem fumarato ferroso, sulfato ferroso, vitamina D, que tem ômega 3, que tem selênio, que tem o magnésio, que tem tudo para fazer um quadro completo para que a criança nasça bem. Então, é fundamental fazer os exames, você tem que fazer 3 rastreamentos durante 9 meses, você vê como é importante, 3 rastreamentos com exames sanguíneos, fazer vários ultrassons para ver o desenvolvimento do bebê, então é muito importante. E tem mãe que pode pensar, mas isso é muito caro, fazer esses rastreamentos, o SUS oferta? O SUS oferece, nós fazemos isso no CRM, no Centro de Referência da Mulher, os 3 rastreamentos durante os 9 meses. Vocês ouviram isso? Né? Não tem desculpa. Mas é caro. Não tem desculpa. Aqui no nosso município, Jandira, tem o Centro de Referência da Mulher, o CRM, que está lá, faz todo esse trabalho, faz todo esse processo. E é importante, eu penso, que o ambiente familiar, porque como tem esse aspecto mental, esse aspecto espiritual também, essa questão da família compreender que a gravidez não é só da mãe, né? Exatamente. Gente, eu sempre falo isso. Eu sei que às vezes as pessoas acham, mas ela leva para o aspecto religioso. Eu quero que vocês entendam. Eu sempre falo isso. Não existe aspecto religioso, não existe aspecto moralista. O que existe é a verdade. A saúde da mulher da casa depende do homem da casa. E a saúde do filho depende da mulher. E da saúde da Quem traz, seja quem for, que traz um vírus, uma bactéria, um protozoário que não é bem visto na casa, afeta a família inteira. Nós acabamos de explicar porque afeta todo mundo. Sem contar que o próprio sentimento, né? Porque se a criança na barriga da mãe, né? No ventre da mãe, a criança no ventre da mãe, ela tá recebendo aquele sentimento da mãe, essa conexão existe. Uma casa que tá ali numa situação muito tumultuada, muitos xingamentos, muito problema, isso está trazendo, na verdade, um malefício para a própria criança. Nesse sentido que eu disse que a gravidez é da família, não é isso? Exatamente. Uma mãe que tem dúvida de quem é o pai, já está falando, eu tenho dúvida de quem é o pai porque eu saí com 5 ou 6 à noite. Não estou aqui para fazer juízo de valor, sim. Mas esse bebê já nasce com os problemas mentais muito maiores do que um bebê que onde a gravidez foi tranquilo. Você imagina você passar 9 meses, quem que é o pai? Meu Deus do céu, será que se fulano vai descobrir que foi cicrano?
como é que nasce essa criança? Imagina 9 meses você jogando adrenalina, noradrenalina numa placenta que está lá para dar tranquilidade, que está lá para nutrir o feto, e esse tipo de preocupação. É difícil, pensa bem, é difícil sair um ser humano, né, tranquilo dali. É difícil. E assim, né, a gente está pensando, né, em tantas questões voltadas ao aleitamento materno, voltada à gravidez, voltado ao parto, né, e nessa questão do parto, tem alguns cuidados especiais que a mãe precisa ter, assim, já se antecipando, para que seja um momento mais tranquilo, principalmente no pós-parto. Quais as dicas que você dá? Então, o que eu falo é assim, não esqueçam que o bebê sai pela vagina, né? Salvo os casos que são cesáreas, mas a cesárea é um caso particular, onde ela é indicada. Então, tem que treinar agachamento, tem que andar. Tem grávida que fala, não, mas eu tenho... Não, gente, se não tiver nenhuma patologia que a impeça, andar 15, 20 minutinhos todos os dias, no final da gestação fazer agachamento, se puder fazer uma drenagem de vez em quando de membro superior e inferior, para ajudar a mobilidade da bacia, porque a bacia vai abrir, há uma distensão muscular e óssea, que o bebê tem que passar. Então, todo esse tipo de cuidado já ajuda. Fantástico. E no pós, assim, a mãe acabou de ter a criança, até para evitar aquela depressão pós-parto, reduzir essa questão, já tem cuidados ali já nos primeiros dias pós-parto para aquela mãe não passar por essa situação, ou pelo menos ter um trabalho para que evite essa situação? Sim, o apoio familiar é muito importante, a mãe tem que estar sempre acompanhada. Eu sempre falo, nas primeiras semanas, não deixar sozinha. Não deixar sozinha. Ter sempre alguém acompanhando, né? Até porque o recém-nascido, quem já teve filho sabe, é um despertador que vai tocar de 3 em 3 horas, que não vai te dar sossego. Então, não deixar sozinha, tá sempre conversando, tá sempre distraindo, tá se alimentando bem, bebendo muita água. As que amamentam, 3 a 4 litros por dia. Tá? Não precisa da canjica doce, não precisa engordar, mas muita água, muito leite, tudo que puder de líquido e o apoio familiar. Doutora, nossa, uma aula que vocês tiveram, é para compartilhar essa live nas redes sociais, porque a gente fala, mas é só um bebê. Se vocês fossem da área da educação e soubessem o impacto de tudo que foi falado aqui, no planejamento da gravidez, naquela situação próxima da gravidez, as vitaminas, o que a mãe encaminha de sentimento para o ventre, para o ventre onde a criança está morando, o processo do nascimento da criança, quando está criança, a conexão da família, a paz no lar, né? Então, se vocês tivessem ideia do que isso significa na formação de caráter, que é a base daquela criança. Pensa no alicerce. O caráter, ele é o alicerce. Em cima dele que vem a personalidade, né? Então, é importante já deixar isso de forma muito clara, porque tudo que foi falado aqui, a gente está falando o quê? De prevenção no que diz respeito àquela criança. Você está prevenindo algumas situações que posteriormente pode aparecer se não tivesse esses cuidados. Então compartilhe essa mensagem, eu tenho certeza que é uma mensagem que tem muito a levar benefícios para todos aqueles que estão nos ouvindo. Agora, doutora, eu sei que nem todas as ginecologistas, nem todos os médicos têm o conhecimento que você tem da área da saúde da mulher. Então eu gostaria que você passasse suas redes sociais, onde você atende. Desde já, muito obrigado, viu? E suas considerações finais. Então, eu atendo no CRM em Jandira e na Clínica Barueri, no centro de Barueri, né? Na clínica da cidade. E eu queria dizer às pessoas assim, façam um esforço. Nós estamos entrando em agosto, né? No agosto dourado da amamentação. Façam um esforço. Se não tiver, nós estamos lá para ajudar. As enfermeiras estão lá, tem treinamento para ajudar na amamentação. E nós nos pomos à disposição para o que for preciso, para o que nós pudermos ajudar essas mulheres.
tá bom? Obrigada, viu, Samuel? Muito obrigada. Eu que agradeço a entrevista. E posteriormente eu espero, né, que a sua agenda não fique tão lotada e que a gente consiga fazer mais conversas assim, falando um pouco mais sobre saúde da mulher, falando um pouco mais de questões que envolvem a mulher já adulta, né? Esse processo tão turbulento hoje, mulher trabalha, cuida de casa, é tanta coisa na cabeça, eu não sei como vocês conseguem, de verdade. Não sei como vocês conseguem, mas é importante essas conversas com uma especialista, uma pessoa que conhece do assunto, que eu admiro bastante. Então, convido você, conheça o trabalho da doutora Anabel Sabatini. Sua rede social é Anabel Sabatini. Anabel Sabatini. Siga ela nas redes sociais. Você que é do município de Jandira, tem aqui o CRM, que é gratuito. E você que é da região, tá aqui a clínica que ela atende, fica no centro da cidade de Jandira, deve ter o banner lá. Né, eu também deixo o endereço aqui nos comentários para vocês conhecerem e seguir também a doutora. Meu muito obrigado e até a nossa próxima entrevista. Tchau, tchau.